Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estou aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz aqui um mistério tão profundo, tão grandioso, porque quando você pergunta quem é Deus, Deus é espírito, não tem forma. Deus, ele não tem uma aparência como de qualquer coisa que você possa imaginar. Como um ser espiritual, ele não tem uma forma. Agora você calcule esse Deus soberano, esse Deus grandioso, esse Deus excelso, querendo entrar em comunicação com as suas criaturas aqui no planeta Terra. Qual seria a maneira que ele iria fazer para se comunicar com o ser humano? É justamente aqui que está, que esse Deus, que enche os céus e enche a terra e todas as coisas, ele desce a um ponto de se tornar um ser humano igual a mim, igual a você. O que diz aqui que ele se humilhou, tomando a forma. Quem é Jesus? É o próprio Deus de uma forma humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Quando o discípulo perguntou, mostra-nos o Pai, mas como, Filipe, se eu e o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Você está vendo, você quer ver o ser celestial, o ser espiritual, você não tem condições. Mas você olha para mim, você está vendo o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele se humilhou a este ponto de se fazer um de nós para conhecer as nossas mazelas e poder ajudar o homem a chegar à posição celestial. Agora, o que nos mostra aqui a lição que Deus nos dá é que Deus, sendo Deus, se fez homem. E o problema do ser humano é que quer se fazer Deus. Não vai dar certo. Não tem como. Ele é soberano, ele pode se humilhar e chegar à nossa estatura. Mas você chegar à estatura de querer ser Deus é o que nós verificamos hoje. O homem querer ser mais do que o que ele é. Isso é preciso, na realidade, um cuidado muito grande. Agora, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De maneira, irmão querido, que o caminho para o crescimento é a humilhação. Aquele que se humilha perante Deus, Deus o exalta. Este é o processo, este é o caminho. Portanto, vamos seguir o exemplo do Mestre, porque naturalmente ele procedeu dessa forma para que você tivesse o exemplo. Glória ao nome do Senhor. Prosseguindo a nossa meditação de hoje, que começamos a nossa live de ontem,
onde a igreja estará no período da grande tribulação, onde a igreja, esse corpo de Cristo que está aqui na terra, estará no período da grande tribulação. Está aqui no mundo sofrendo com a humanidade, está aqui fazendo o quê no meio da humanidade, ou está fora desse sistema? Esta pergunta nós vamos tentar esclarecer, porque hoje vamos adentrar no capítulo 6, onde vamos falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Quem são esses 4 cavaleiros? Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Alguns comentadores dizem que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo que vem vencendo e para vencer. Outro declara que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que vai ter um período de vitória, de grandeza, mas vai ser derrotado. E você? Quem você acha que é este cavaleiro do cavalo branco? Eu quero lhe informar uma coisa. Para você me dizer quem é o cavaleiro do cavalo branco, você vai ter que me dizer quem é o preto, o vermelho e o amarelo. Porque são 4 cavaleiros. E todos saem do mesmo lugar. Bom, antes que entremos aqui nessa questão destes 4 cavaleiros, eu queria conversar com você aqui um pouco sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Nós temos uma ideia muito pálida daquilo que significa a igreja. Achamos que simplesmente a igreja é um aglomerado de pessoas que se reúnem para cantar, pregar e se confraternizar. Quando, na realidade, o que diz aqui o apóstolo São Paulo, e eu quero que você veja aqui inicialmente o que Jesus Cristo declara em Mateus capítulo 16, versículo 18, então vamos ver aqui o que é a igreja. Naquele dia, quando Jesus estava ali na região de Cesareia de Filipo, você sabe que Cesareia de Filipo ali era um lugar onde existiam vários templos pagãos. Inclusive, tinha um templo de adoração a César, o imperador. Existia ali templo de vários outros ídolos que se encontravam naquela região, e aqueles ídolos estavam ali justamente naquela área de idolatria muito forte. E aquele local, além de ser esse antro de idolatria, era de feitiçaria, de macumba e etc. e tal. Flávio Joséfo, ele declara que ali tinha um templo, e esse templo, no interior dele, existia uma fonte, e aquela fonte, ela se perdia. A profundidade dela, como naquele tempo não existia qualquer aparelho de mergulho, não tinha que chegasse ao fundo daquele poço que estava ali, daquela fonte. E alguns declaravam que o Flávio Joséfo, ele fala que aquele lugar, por causa daquela fonte, daquele abismo, aquilo era chamado de a porta do inferno. A porta do inferno. Era por ali que eram colocadas as pessoas que morriam, elas teriam que entrar por aquele local. E lá naquela profundidade, porque na nossa tradução fala de inferno, quando na realidade a palavra certa é Seol, que é o lugar dos mortos, das pessoas que partem aqui deste mundo, né? Estava ali naquela profundidade. E declara-se a lenda que aquele local ele tinha 2 portas, que as pessoas, por exemplo, entravam e trancavam e pronto, ficava ali. Talvez esperando naturalmente quando Jesus chegasse para poder adentrar ali
e ele desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Porém, quando o Senhor está por ali, pergunta para o discípulo: o que diz os homens ser o filho do homem? E naquele momento diz João Batista, um dos profetas, ou alguém que ressuscitou, e vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E naquele momento Jesus disse: muito bem, Simão, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você deu, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? As portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas da idolatria, as portas da feitiçaria, o Império Romano, eles podem fazer muita coisa, mas eles já desapareceram e a igreja continua, porque nada prevalece neste mundo contra a igreja. Os grandes perseguidores da igreja já passaram e a igreja continua. As portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja marcha para a sua missão. E quando nós chegamos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, nos declara o seguinte aqui, a palavra do Senhor. Ou melhor dizendo, vamos aqui a carta Efésios, capítulo 3, e o versículo 10, que declara o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades no céu. Ali onde está todo o principado demoníaco, diabólico, Satanás, com todos os seus seres que estão ali naquela região, que ele é o príncipe da potestade do ar. Então diz aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, aonde? Naquela região onde Satanás está. Para que ele conheça esta arma secreta que Deus tem, chamada igreja. E Colossenses capítulo 1, versículo 27 declara: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A glória tem uma esperança. A glória espera alguma coisa. A glória que está subjugada pelo pecado, toda a criação que geme, toda a criação divina geme, e todos estão com os olhos voltados para mim e para você, a igreja. Tá? Então veja bem o papel da igreja. Romanos 16 e 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Jesus Cristo seja convosco. Amém. Veja só. Este elemento que destrói, que mata, que fere, que rouba, que enfim, que faz a atrocidade que ele está fazendo no mundo. Diz aqui a minha Bíblia que Deus da paz esmagará em breve Satanás aonde? Debaixo dos pés da igreja. Debaixo dos vossos pés. Então você começa a observar aqui que a igreja é a arma secreta que Deus tem para destruir Satanás. Tá? E nós vamos agora verificar aqui, irmãos queridos, com respeito à questão da igreja, que é o que nós estamos verificando aqui, né? Onde estará a igreja no período da grande tribulação? E vamos falar hoje sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos lá para o capítulo 4 ainda de Apocalipse, voltando que já comentamos ontem, mas eu quero
ver aqui com você no capítulo 4, acompanhe com a sua Bíblia, e diz aqui o versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aí está Deus, sentado. Esse que acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono, preste atenção, há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Eu falei para vocês quem são esses 24 anciãos. É a representatividade dos 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que representa a igreja do Antigo e do Novo, os santos do Antigo e do Novo Testamento, que agora são arrebatados, como você viu aqui, imediatamente eu me achei no céu, perante o trono, a igreja sobe e ele forma-se agora. Aquele tribunal onde Deus está no centro e Cristo está, ou seja, a igreja representada por esses 24 tronos em volta do trono de Deus. A igreja, ela se organiza nesse momento ali na glória. Algumas pessoas, irmãos, que falam que nós vamos no arrebatamento, teremos a boda do Cordeiro, e que teremos 7 anos de festa. Você só vai ver a boda do Cordeiro no final do livro do Apocalipse. Porque esse período é um período de intenso trabalho para a igreja. Não pense você que a redenção ela é simplesmente esse processo que nós estamos fazendo aqui na terra. O Senhor venceu e mandou você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O mundo está sendo redimido pela pregação do evangelho. Os evangelistas pregando por tudo quanto é lugar do mundo. A redenção, ela vai continuar, porque agora a igreja sobe. Veja bem, ela se organiza lá em cima. Se organiza para quê, pastor Jorge? Vamos ver o que é que a carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 2, 1 e 2, olha o que declara aqui. Tá? Olha o que declara aqui. Mas antes do capítulo 6 e 2 de Coríntios, eu quero dar um pulinho aqui em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Olha o que declara aqui a Bíblia. Eu continuei olhando. Até que foram postos os tronos. João viu 24 tronos. Daniel vê no plural, tronos. E diz ele aqui. E o ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e se diante dele, milhares de milhares o serviam. Olha o que Daniel viu, a igreja, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Para que é que serve tribunal? Para julgar, não é? Para que serve tribunal? De julgamento. Pois este mesmo tribunal que Daniel viu aqui no capítulo 7, versículos 9 e 10, é justamente o mesmo tribunal que João viu no capítulo 4, a partir do versículo 2. Ali está formado um tribunal. Para julgar o quê? Para fazer o quê? Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
E o versículos 1 e 2. Tá? Vamos ao versículo 2, inicialmente. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você é santo, é? Você já foi redimido pelo sangue do Calvário, é? Não tem problema, você é santo, mesmo com as suas falhas. Quando Paulo escreveu essa carta aos santos que estão em Corinto, quando ele estava todo santo brigando lá. Mas era santo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Né? Então, o que diz aqui, esse versículo de número 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? O mundo, esse sistema profano, com os tentáculos satânicos para tudo quanto é lado, através da política, através da economia, através da religião, através dos sistemas sociais que estão por aí, os tentáculos dele estão em todos os cantos. Desde o tempo da Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia, Roma, que se estende até o dia de hoje. Então diz aqui o versículo 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas que acontecem no meio da igreja? Irmãos, um problema que se levantou em Corinto, Paulo traz esta revelação à tona. Os irmãos lá de Corinto tinham um problema sério. Foi uma igreja que foi plantada numa área portuária, cheia de prostituição, de delinquência, de orgia, de boemia. Se você hoje for lá na antiga Corinto, você vai ver aquela montanha que ainda tem as ruínas daquele templo, daquela deusa, que tinha 1000 prostitutas cultuais, que durante a noite aquelas prostitutas desciam para vender os seus corpos na zona portuária, porque tinham 2 portos em Corinto naquela época. Agora fizeram o canal que ligou um porto ao outro. Era um lugar muito devasso. E Paulo escolheu aquele lugar porque ele sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando ele fundou a igreja em Corinto, que plantou ali um curso teológico, que preparou discípulos, a igreja explodiu. Cresceu da noite para o dia e não deu tempo nem do pessoal se converter direito. Era uma brigaiada tremenda. Uma pessoa vinha, tinha uma queixa contra alguém, corria, atravessava a rua, ia na delegacia, lá de um delegado ímpio, julgar uma questão de um crente contra o outro. É o que ele diz no versículo 1. Preste atenção, capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Vão no juízo, vão no tribunal de incrédulo, levam um irmão contra outro irmão. Aí é quando vem essa revelação, não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Vai chegar o dia que magistrados da terra, os governantes do mundo serão julgados pela igreja. Por acaso você não pode julgar as pequenas coisas que acontecem no meio de vocês, diante do que vocês vão ser no futuro? Então, o papel da igreja no futuro será um papel realmente muito extraordinário de julgar este mundo cruel, este mundo que se rebela o tempo todo contra o seu Criador. Então, agora que nós observamos esse tribunal que é formado lá em cima, algo extraordinário acontece. Esse tribunal, nesse momento, ele se divide pelo número de líderes que vão estar presentes em 4 partes. A liderança dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 4 grupos, tá? 4 grupos. Vamos dividir vocês aqui, vocês 4? A igreja está acostumada a fazer isso. A igreja está acostumada a se dividir para efeito de trabalho. Nós temos na igreja a igreja toda dividida. Tem o departamento de missões, tem o departamento de evangelização, tem o departamento de música, tem o departamento social. A igreja é dividida para efeito de trabalho. Então a igreja também se divide lá em cima para efeito de trabalho.
Aquele grupo que está aqui, nós vamos identificá-los com uma cor. Aquele ali vai ter a cor branca. E aquele ali a cor vermelha. Aquele outro grupo a cor preta. E aquele outro grupo ali a cor amarela. Aqui estão as 4 cores divididas. Tá? Agora, vamos para o capítulo 6. Já que a igreja se formou, se tornou esse tribunal, então agora, vamos lá para cima. Capítulo 6. Eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro do cavalo branco? Algumas pessoas dizem que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo. É Cristo. Mas como eu já disse, para você me dizer que é o cavaleiro do cavalo branco, você vai ter que dizer que é um vermelho, um preto e um amarelo, porque são 4 cavaleiros que saem do mesmo lugar. Sabe por que não é Cristo? Leia o versículo direitinho, você vai ver. Eu vi quando o cordeiro, quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo. Quem que está abrindo o selo? É Cristo. E esse cavaleiro surge em consequência de quê? De Cristo chamar. Então não é Cristo esse cavaleiro de cavalo branco, porque é ele que está liderando o assunto lá em cima. Ele que está abrindo, é ele que abre o primeiro selo, abre o segundo, o terceiro e o quarto. É ele, o cordeiro, que abre os 4 selos. Então não é Cristo. Se não é Cristo, quem é? Então diz alguns que é o anticristo. Mas eu faço uma pergunta para você nesse momento. O anticristo, ele vai se levantar aqui na terra ou ele vai descer do céu? Ele vai descer lá do céu ou vai se levantar aqui na terra? Claro que o anticristo vai ser um personagem que vai se levantar aqui na terra. E esse cavaleiro está vindo aonde? Lá de cima. O cordeiro abre o selo, chama o cavaleiro e lá vem. Irmãos, este primeiro cavaleiro do cavalo branco, nada mais, nada menos é de que uma parte da igreja. A igreja é representada pelo cavaleiro do cavalo branco. Porque depois, quando der o cavaleiro do cavalo vermelho, é outra parte da igreja. E o problema, a questão é julgar o planeta Terra. O vermelho e o amarelo é julgamento que está vindo lá de cima. Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? É Cristo no centro. Ele é o supremo juiz. E nós estaremos com ele naquela ocasião. Ele que determina, cavaleiro cavalo branco, a sua missão é essa. Vermelho, a sua missão é esta. Preto, a sua missão é essa. E vermelho, a sua missão é aquela. Mas eu perguntei uma certa ocasião para o Senhor, por que que o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco? Por que que não é o vermelho, o preto e o amarelo? Não é? E naquele momento, o Senhor simplesmente me respondeu dizendo que isso aqui é em respeito ao pedido de um servo dele do passado chamado Abacuque. Abacuque, nos seus dias, a situação do mundo na sua época talvez fosse pior do que a que nós estamos atravessando hoje. Injustiça, suborno, no governo, nos juízes, tudo era trocado naquela ocasião. A violência tomava conta do planeta Terra. E Abacuque está prostrado perante o Senhor. Até quando, soberano Senhor, eu gritarei e tu não me respondes? Eu clamo pela justiça e tu não me atendes. E naquele momento,
o Senhor se manifestou para Abacuque dizendo: Abacuque, não se preocupe, eu vou fazer uma obra que vai estourar os tímpanos daquele que ouvirem. Eu vou trazer uma nação cruel que promulga a sua própria lei para chicotear este povo. Eu vou trazer o caldeu. Eu vou trazer os babilônios. Eu vou trazer Nabucodonosor para chicotear esta nação. Naquele momento, Abacuque colocou a mão na cabeça: mas Senhor, como é que o Senhor vai trazer um povo mais duro, mais pecaminoso para castigar o teu povo, que é pecaminoso, mas não é tanto? Olha, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia e vou simplesmente ver o que é que o Senhor vai fazer. E Abacuque sai de cena, se coloca na torre, e Deus naquele momento dá para Abacuque o telescópio do futuro. Deus mostrou para Abacuque a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, os problemas da nação no decorrer dos séculos, na destruição do ano 70 de Jerusalém. Ele mostrou o tempo do nazismo, mostrou tudo isto. Mas também ele mostrou a época da grande tribulação, que nunca houve e nem vai haver jamais. Ele viu a grande tribulação. Mas também ele viu o milênio, o povo judeu restaurado, todas as promessas que vão se cumprir no milênio. E naquele momento, Abacuque: Senhor, eu vi as tuas obras e fico alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, faz ela notória. Eu só te peço uma coisa, é que na tua ira te lembra da misericórdia. A ira que vai se abater na grande tribulação. Abacuque está pedindo, está clamando por um período de misericórdia. E é aqui que entra o cavaleiro do cavalo branco, esta parte gigantesca da igreja, que vem com esta missão de paz no planeta Terra. O que é que eles vêm fazer aqui? O que é que a igreja vem fazer aqui? Durante esse período, representada pelo cavalo branco, antes que venha o vermelho, o preto e o amarelo, hein? A igreja vem fazer uma coisa que ela está acostumada a fazer. Dê um pulinho no capítulo 14, aí do seu Apocalipse, e verifique o que diz aqui o capítulo 14, o versículo 6. Olha só. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, ângelo. A palavra hebraica ângelos quer dizer mensageiro, que pode ser tanto mensageiro humano como mensageiro divino. E como eu sei que o mensageiro divino não prega evangelho, então o mensageiro humano, quem é? Essa parte da igreja representada pelo cavalo branco, que vem pregando o evangelho de cima. Olha só o que diz aqui: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, povo, língua e nação, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O evangelho vai ser pregado de forma sobrenatural. Sobrenatural. Irmão querido, o Senhor não falou em Mateus capítulo 24 que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim? Pois esta evangelização, ela vai acontecer num período muito curto aqui na grande tribulação. O mundo inteiro vai ouvir a pregação do evangelho. Hoje,
Você não pode pregar o evangelho na China com liberdade. Você não pode pregar com liberdade na Índia. Você não pode pregar em algum lugar da terra onde perduram outras religiões que não permitem a pregação do evangelho. Mas a pregação do evangelho que vai ser feita ali de cima, de maneira sobrenatural, pela igreja, eu e você, eu não sei se eu estou no grupo do cavalo branco, né? Mas aqueles que vêm representada pelo cavaleiro do cavalo branco, vêm com esta missão de pregar o evangelho. E vou repetir mais uma vez o versículo, olha só. Vi outro anjo, ângelo, mensageiro, voando pelo meio do céu, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, povo, língua e nação. Tribo, as tribos que nunca foram acessíveis ao evangelho vão ouvir. As nações que são nocivas ao evangelho de uma maneira sobrenatural vão ouvir, que queiram ou que não queiram. Países, porém, podem interceptar o sistema de comunicação, pode eliminar o sistema de internet, mas esta mensagem que vai ser pregada do alto para baixo não tem quem impeça. E o mundo inteiro vai ouvir, numa fração de tempo, a pregação do evangelho. Por quê? Porque logo em seguida virá o fim. Fim. É isto. Então, como disse Jesus, que esse evangelho do reino será pregado e testemunha a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Aqui está. Isto aqui é resposta à oração de Abacuque. Tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque muitas pessoas ainda vão encontrar Cristo aqui, pelo menos nessa primeira fase da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, ainda tem misericórdia. Agora, outra coisa que a igreja estará fazendo ali de cima para baixo. O versículo número 9. Olha aqui o que diz o versículo 9 do capítulo 14. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cola de Deus, preparado sem mistura do caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Que brado de alerta! Quantos crentes que estão sofrendo aqui nesta hora, sem poder comprar, sem tomar um cafezinho, sem poder comprar um pão francês, sem poder se alimentar, a fome batendo, estão quase para entregar a mão para ser marcada pelo anticristo, mas de repente esta voz lá de cima vem: ai daquele que aceitar o número da besta, ai daquele que se inclinar perante ele, será atormentado de dia e de noite. Nesse momento, quando a pessoa ouve esta mensagem lá de cima, ela recolhe a sua mão e prefere ser decapitada e morta, mas não vai se inclinar perante a oferta do anticristo aqui nesta hora, que já estabeleceu a sua moeda única, 666, que só compre só vende quem tiver a senha para poder fazer isto. Então, irmão querido, essa primeira parte do cavaleiro do cavalo branco, que está vindo ali, nesta hora, ela tem esta missão. Por que branco? Por causa disso, porque vem nesta missão de paz, nesta missão transformadora, nesta missão evangelizadora. O que a igreja aqui na terra não fez em 2000 anos, em pouco tempo, num corpo glorificado, a igreja fará. A redenção continua, a igreja está trabalhando, não está na boda do Cordeiro, irmão querido. A boda do Cordeiro só vai acontecer depois que o trabalho tiver sido terminado. Mas eu quero dizer para você que o trabalho da igreja, depois do arrebatamento, vai ser intensificado de uma maneira tão extraordinária que você não pode imaginar. Está entendendo? Então nós temos aqui, em primeira parte, este cavaleiro do cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Aí, meu filho, é juízo que está vindo lá de cima, tá? É o juízo divino caindo sobre
A raça humana, assim como aconteceu no dia de Noé, o dilúvio veio e arrebatou a todo o julgamento divino que veio sobre Sodoma e Gomorra, esse julgamento virá lá de cima. E os protagonistas principais nesta peleja é a igreja. Hoje nós pregamos Jesus como nosso advogado, mas amanhã ele virá como juiz sobre toda a terra e a sua igreja estará com ele numa atividade extraordinária. Então, quando o cordeiro abre o segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, abre o terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, e depois o cavaleiro do cavalo amarelo, quem está abrindo o selo? O cordeiro. E a igreja entra em ação. Como disse Paulo aos Coríntios, não sabeis vós que os santos, eles vão julgar o mundo hoje. Nós não podemos julgar ninguém. Você se levantar contra governantes, contra juízes, contra injustiça no mundo, você vai malhar em ferro frio, mas naquele dia a coisa vai ser diferente. Porque a igreja estará investida de uma autoridade fora de série. Está entendendo? Hoje você é humilhado, você é massacrado. Hoje a igreja padece em muitos lugares, mas vai vir o dia. Irmão querido, olha, vai ser realmente uma situação muito tremenda para este mundo aqui. Então, o cavaleiro do cavalo branco, aqui está uma parte da igreja, o vermelho, outra parte da igreja, o preto, outra parte da igreja, o amarelo, outra parte da igreja. O problema da interpretação da Bíblia, sabe qual é? É que tem algumas denominações aí que pintam os cavaleiros de uma forma cadavérica, forma de morte. Isso é uma ilusão que as pessoas desviam a verdadeira mensagem. Eles querem inculcar na sua cabeça uma imagem de algo que não é. Ali se trata da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu prego isto há quase 50 anos. Desde o princípio, praticamente, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, o Senhor não me permitiu mudar nenhuma palavra disso que eu estou dizendo para você. Eu era criança, vou dizer assim, criança na fé, quando o Senhor imprimiu no meu coração, nas pesquisas, nos livros, na oração, muitas coisas daquilo que nós estamos falando aqui nesse momento. Tá? Então, as pessoas criam umas imagens, cadavérica, a morte, a foice, um cavaleiro com o sujeito feito um mascarado de morte, e outro de fome, outro com uma balança. Isso induz a pessoa ao erro. Não tem nada disso que é julgamento que a igreja está realizando. É claro que o problema vai ser terrível para aqueles que habitam aqui na terra, mas é o julgamento que está vindo lá de cima. No tempo de Moisés, lá no Egito, o Senhor, como não tinha a igreja naquele tempo, ele mandou o quê para acabar com o Egito? Mandou o quê? Moscas, piolhos, rãs, água e sangue. Ele acabou com o Egito com coisas tão pequenas, tão simples. Está entendendo? Deus usa, irmãos, as coisas que não são para confundir as que são. Está entendendo? Então, quando nós vemos o julgamento do que aconteceu em eras passadas, a mão de Deus operando contra um mundo pecaminoso, de injustiça e de miséria, aquelas nações que já foram julgadas, que nem existem hoje mais, é dura coisa cair na mão de um Deus vivo. Agora, isso tudo vai acontecer numa época em que o mundo está de braços dados com o ocultismo, com o espiritismo, com macumba, com feitiçaria, com o poder das trevas, com o pecado miserável, com violência, com miséria. Bem numa época, porque esse povo não pode, não tem como. São bodes que não podem entrar no milênio e vão ter que desaparecer antes que o Jesus Cristo volte aqui para estabelecer o seu reino. Bom, irmão querido, devido ao nosso tempo da nossa live, nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque nós queremos ver agora o resultado, tá? O resultado desse julgamento aqui na terra, o papel do anticristo aqui neste mundo, que é que está acontecendo aqui nesse período, e também nós vamos verificar os 144 mil, o que vai acontecer com eles,
e os crentes que ficarem aqui na grande tribulação. Os deixados para trás, o que é que acontecerá com eles? Então, reserve-se ainda aí no capítulo 6, e se Deus permitir, amanhã nós continuaremos para que você possa saber com mais clareza onde a igreja estará no período da grande tribulação. Então você já sabe que ela está fora daqui. Ela está numa posição privilegiada. Ela está no tribunal, onde Jesus Cristo, do capítulo 5, que pegou o livro na mão para abrir os selos, ali está a igreja com ele. Amém? Pai de amor, eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, que o Senhor continue abrindo nosso entendimento para compreender cada vez mais e mais a tua vontade. Ilumina nossa mente, Pai. Tira todo o preconceito que nós temos com respeito a determinados títulos da Bíblia e que possamos mergulhar na Escritura Sagrada e verificar aquilo que realmente ela quer dizer. Não nos deixa ser induzido por outras coisas, mas ser levado pela Escritura Sagrada. Que teu Espírito possa imprimir em nossos corações a verdade como deve ser dita. Por isso nos ajuda os meus irmãos a compreender cada vez mais e mais o teu propósito, o teu plano para a tua igreja na face da terra. Amém? Amado Pai, te peço ainda pela cidade de Campinas, pelo prefeito da nossa cidade, pelas autoridades constituídas aqui no nosso município, Senhor. Ajuda estes homens a encontrar a saída para o problema que nós estamos atravessando, Senhor. Também te peço nesse momento, pela nossa nação brasileira, pelo presidente da República, dê saúde ao teu filho, dê sabedoria para ele e, acima de tudo, a tua proteção, para que ele possa prosseguir fazendo um governo de um autêntico e verdadeiro servo que procura fazer a coisa certa. Deus guarda, Senhor, as autoridades dessa nação. Olha para os membros do Supremo Tribunal, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para as autoridades constituídas sobre essa nação. Ajuda-nos, Pai. E também te peço nesse momento, pelo trabalho das nossas mãos, pela nossa escola, pelo Instituto Bíblico, pelos alunos que estão estudando nesta hora as suas videoaulas, por aquelas pessoas que estão se matriculando, porque agora, no dia 2 de setembro, estaremos reiniciando as nossas atividades e queremos que tudo esteja bem para termos a nossa aula presencial. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a prosseguir, nos preparando, porque o tempo se aproxima e hoje, mais do que nunca, precisamos estar preparados para cumprir a tua missão na face da terra. Vem ser conosco, Senhor. Vem nos fortalecer e nos guardar debaixo da tua potente mão. Abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa-nos e guarda debaixo da tua potente mão. E continua conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos.